A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical, lições de adulto. Estamos iniciando mais um trimestre, o quarto trimestre de 2021, da nossa querida CPAD. Esse tema do trimestre será sobre o apóstolo Paulo. Lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. Então é o quarto trimestre, estamos chegando ao final do ano. O comentarista é o pastor Elienay Cabral e nós vamos estudar sobre o mundo do apóstolo Paulo, Saulo de Tarso perseguidor, Paulo discipulador de vidas. Então esse trimestre será mais um trimestre abençoado em nome de Jesus. Hoje é a lição número 1, é a lição de introdução, 3 de outubro de 2021, o mundo do apóstolo Paulo. Texto áureo. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Atos capítulo 9, o versículo 15. Na verdade prática está escrito, segundo a sua soberana vontade, Deus usa as circunstâncias para fazer uma grande obra. O nosso texto bíblico em classe está em Atos 26, do versículo 1 ao 7. Depois Agripa disse a Paulo, permite-se-te que te defendas. Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu, tenho-me por venturoso, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus, mormente sabendo eu que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus, pelo que te rogo que me ouças com paciência. A minha vida, pois, desde a mocidade, qual haja sido desde o princípio, em Jerusalém, entre os da minha nação, todos os judeus a sabem, sabendo de mim desde o princípio, se o quiserem testificar, que, conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. E agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado, a qual as nossas 12 tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente, noite e dia. Por esta esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. O objetivo dessa lição, o objetivo geral, é saber como o mundo de hoje é uma porta aberta para o Evangelho. Os objetivos específicos: primeiro, apresentar o mundo de Paulo no Império Romano. Segundo, discorrer sobre o mundo cultural de Paulo. E terceiro, descrever o mundo religioso de Paulo. Então vamos ver como era o mundo no Império Romano, como era o mundo cultural da época de Paulo e como era o mundo religioso da época de Paulo. O nosso comentarista, conforme eu já disse, pastor Elienay Cabral, ele é escritor, conferencista e ele é consultor doutrinário e teológico da CGADB CPAD. Então vamos aqui na nossa introdução, mas eu quero antes que você pegue o seu dedinho abençoado, já deixa aí o seu like, o seu gostei, tá? E no final você também
Se puder e quiser, deixe também os seus comentários, não esquecendo de compartilhar essa videoaula com o maior número de pessoas, para que elas também sejam abençoadas por Deus. Afinal, a nossa bênção tem que ser distribuída com outras pessoas. O ponto central dessa lição é: o mundo de hoje é uma porta aberta para o Evangelho. Na introdução ele diz assim: o assunto desse trimestre é a vida do apóstolo Paulo, todos nós conhecemos muito bem. Para compreendê-lo melhor, veremos como era o mundo que o apóstolo atuava, ele vivia. Por isso, o texto áudio desta lição apresenta como Paulo foi vocacionado para levar o nome de Jesus diante dos gentios, que é o texto de Atos 9:15. Você já pegue aí a sua Bíblia de Estudo Pentecostal, a melhor Bíblia de Estudo do Brasil, já deixe ela aberta em Atos capítulo 9, para a gente poder ir estudando e meditando na palavra. O versículo 15, que é o textuário, disse-lhe, porém, o Senhor, Deus, Jesus falando com Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Então, Paulo aqui, Jesus já falando com Ananias, que ele era um vaso escolhido, já tinha uma missão preparada para esse recém-convertido. Vamos ver o mundo de Paulo no Império Romano. Primeiro, entendendo a origem de Paulo. Há poucas informações concretas sobre a vida cronológica de Paulo, como, por exemplo, sua data de nascimento, formação cultural e religiosa. Então, são poucas as informações concretas. Geograficamente, Paulo era um nome romano, era natural de Tarso, capital da Cilícia, que ficava às margens do rio Cídnus, na Ásia Menor. Então, ele era dessa natural de Tarso e a capital era capital da Cilícia, né? Ele tinha dois nomes, o nome Saulo e o nome Paulo. Paulo porque ele tinha cidadania romana e Saulo porque ele era descendente de judeus, né? O nome de nascimento. Sobre o seu nascimento, não temos data precisa, então são datas aproximadas. Talvez tenha ocorrido no ano 5 antes de Cristo, né? Dessa forma, quando o nosso Senhor foi crucificado, Paulo poderia ter entre 30 e 35 anos de idade. Lembrando que Paulo só veio a se converter algum tempo depois, durante a perseguição da igreja, algum tempo depois da morte de Cristo. Então, são poucos, digamos assim, os detalhes, né? Idade, sobre casamento, sobre a formação religiosa, são muito poucas as informações concretas. Número 2, a geografia do mundo de Paulo. Então, nós vimos a origem, agora vamos ver essa geografia. O mundo, geograficamente, o mundo gentílico estava sob o domínio do Império Romano. Então, nesse período, Roma era o império dominador daquele mundo de então. Todo mundo existente era dominado pelo Império Romano. Naqueles dias entre o ano 33 e 35 depois de Cristo, o imperador era Tibério. A dimensão geográfica do Império Romano permitia excelentes possibilidades de viagens missionárias. Então, o Império Romano, nós vamos ver agora, por exemplo, segundo a história, a malha viária abrangia em torno de 300 mil quilômetros, sendo que 90 mil quilômetros apresentavam condições
excelentes para viajar. Então eram estradas pavimentadas, razoavelmente seguras, né? Excelentes condições para viajar. As estradas do Império, bem como as vias marítimas, foram de grande importância para a expansão da fé cristã. Então veja que havia um mundo do Império Romano totalmente preparado para não só a chegada do Messias, mas para a expansão do cristianismo. Depois, pelo Espírito Santo, o apóstolo percebeu as oportunidades incríveis para a disseminação do evangelho no império. Então, Paulo era, no sentido positivo da palavra, ele era um oportunista, ele aproveitava as oportunidades que havia para a pregação do evangelho, para disseminar o evangelho. Então ele aproveitava as estradas, ele aproveitava a sua cidadania romana, ele aproveitava que ele era uma pessoa que falava 2 ou 3 idiomas. Então era uma pessoa que sabia aproveitar as oportunidades. Então ele usou todos os meios possíveis de transporte da época, inclusive navios pelas vias marítimas, óbvio, nas quais sofreu naufrágios e enfermidades. Então ele viajava muito de barco, muito de navio, certamente também muito a pé. Assim, a geografia do mundo de Paulo tem papel essencial para a plantação das primeiras igrejas. Então isso aqui, essa parte do mundo de então, essa parte de comunicação, essa parte de transporte, né, de circulação de pessoas, isso foi muito importante para a plantação de novas igrejas, das primeiras igrejas, né? Por isso, e agora vem uma aplicação para nós, devemos pensar nas oportunidades que Deus nos dá para a eficiência da evangelização urbana e também do campo. Então, eu e você, professores e alunos de escola dominical, todos nós devemos pensar nas oportunidades que nós temos para evangelizar, seja nas plataformas digitais, seja nos meios televisivos, radiofônicos, enfim, todas as chances que nós tivermos para esse trabalho de evangelização, tanto nas cidades quanto nos campos, nós precisamos aproveitar, imitando o nosso personagem principal desse trimestre, que é o apóstolo Paulo. Número 3, vimos então a origem de Paulo, a geografia do mundo de Paulo, né, com todas as possibilidades dadas pelo Império Romano, e agora Paulo chamado para os gentios, agora a chamada específica. Então, no capítulo 9 de Atos, nós vemos que em sua infinita sabedoria e presciência, ou seja, Deus já sabia de tudo, já tinha ciência de tudo antes de acontecer, porque ele é Deus. Então Deus separou Paulo e o chamou a partir de uma experiência espiritual impressionante, bem diferente dos demais apóstolos, para levar o nome de Jesus ao mundo gentílico, que é Atos 9:15, que nós já lemos a fala de Jesus com Ananias, quando ele diz que este é para mim, palavras do Senhor Jesus, um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios. Então essa seria a chamada específica do apóstolo Paulo. Uma coisa impressionante aqui é essa experiência espiritual, esse encontro maravilhoso que é relatado no capítulo 9 de Atos, do Senhor Jesus com o apóstolo Paulo. Lembrando já de antemão, né, que Paulo
era um especialista na Torá, ele era um estudioso, ele estava sendo preparado para participar do Sinédrio, já participava, na verdade, do Sinédrio da época. Então, Deus separou Paulo e o chamou a partir de uma experiência impressionante. Paulo já tinha uma formação, já era um fariseu, já havia estudado com Gamaliel, aos pés de Gamaliel. Então Paulo já era uma pessoa preparada, por isso essa experiência espiritual tinha que ser alguma coisa impactante, porque afinal ele era um especialista na Torá. Então Jesus, ele soube, e ele revelou isso a Ananias no capítulo 9 e 15 de Atos. Ele soube, Paulo, que seu apostolado não se daria em Jerusalém, que já tinha Pedro e Tiago, irmão do Senhor, e também João, além dos outros apóstolos que haviam se espalhado pelo mundo. Então, o ministério apostólico de Paulo, para ele estava muito claro que não seria em Jerusalém. E por isso, em Atos 26, menciona o testemunho pessoal do apóstolo perante o rei Agripa, quando ele diz: mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para pôr por ministro e testemunha dos gentios, a quem agora te envio. Então essas são as palavras que Paulo recebeu do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele estava testemunhando ali diante do rei Agripa. Então, enquanto os apóstolos de Cristo restringiam-se a anunciar Jesus aos judeus, o nosso Senhor convocava Paulo de maneira dramática para ser apóstolo entre os gentios. Veja aí, por exemplo, em Romanos capítulo 1, o próprio Paulo, ele dá esse testemunho, quando ele diz que, leiamos aí na melhor Bíblia de estudo pentecostal: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Tá? Romanos 1 e 1. Depois, 1 aos Coríntios, capítulo 1 e o versículo 1. Já abriu a sua Bíblia de estudo pentecostal? Abra aí. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Então veja que ele foi chamado para ser apóstolo. Nosso Senhor, então, continua a chamar pessoas para um ministério. Precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo a nos chamar. Isso significa que cada um de nós tem uma chamada de Deus para um ministério específico. E por isso devemos estar sensíveis à voz do Espírito Santo para saber qual é a nossa chamada, qual é o ministério que Deus tem preparado para mim e para você. Então, digamos aí, resumindo o tópico primeiro, a Pax Romana, ou seja, aquele mundo de paz romano, né, da época de Roma, a geografia e os meios de transporte urbanos e do campo do Império Romano contribuíram para a propagação do Evangelho. Então pense bem, por exemplo, no que esse período pandêmico do mundo contribui para a pregação do Evangelho. Você já parou para pensar as oportunidades que a igreja está tendo para evangelizar, para pregar a palavra nas mídias sociais? Isso é bom a gente pensar. Vamos ao número 2, o tópico 2, o mundo cultural de Paulo. Como é que era
a cultura do mundo de Paulo. Primeiro, a língua mundial daqueles dias era o grego, seria o equivalente hoje ao inglês, né? Para o povo judeu, o hebraico e o aramaico eram línguas nativas, então o povo judeu, de uma maneira geral, falava hebraico e aramaico. Entretanto, apesar da Palestina e todos os demais países do Médio Oriente estarem sob a autoridade do Império Romano, prevaleceu a língua do grego koiné, possibilitada pela infraestrutura de comunicação do Império. Então, esse grego koiné, né, era falado em todo o mundo daquela época. O koiné era uma língua popular muito difundida na época, era um grego menos clássico, era um grego popular, era uma linguagem que a maioria dos negociantes, comerciantes e viajantes falavam, né? Os soldados também romanos falavam. Então, o Novo Testamento, por exemplo, ele foi escrito no grego koiné, e o apóstolo Paulo falava e escrevia fluentemente tanto o grego como o hebraico e o aramaico. Então nós temos aí o apóstolo Paulo fluente tanto na fala quanto na escrita, no grego, no hebraico e no aramaico. Ele era um poliglota, tá? Utilizando o grego, então, Paulo teve uma formação básica na sua terra natal, em Tarso, e posteriormente foi levado por seu pai, que era judeu e pertencia ao grupo dos fariseus em Jerusalém, para aprender e conhecer em profundidade a Torá, aos pés do rabino Gamaliel, que era um dos principais mestres da época de Paulo. Então aqui é possível refletir, por exemplo, acerca do uso das principais línguas do mundo, inglês, francês, espanhol, mandarim, para a obra de evangelização. Então, se você é uma pessoa, por exemplo, que tem facilidade de aprender línguas, essas são as línguas que estão dominando a terra no presente momento, inglês, francês, espanhol, tá? E é muito importante para o trabalho de evangelização da Igreja do Nosso Senhor. Então, a língua mundial naquela época era o grego, principalmente o grego koiné, que nessa época a Grécia era ainda o berço da cultura. Então, Roma, em Roma se falava o latim, né, mas o latim só veio a crescer mais à frente. O grego ainda dominava naquela época. Número 2, o mundo cultural do apóstolo Paulo. Então, como é que era a cultura? Então, por exemplo, o Império Romano respeitava a diversidade religiosa, desde que se respeitassem os deuses do Império. Então, cada nação que era submissa a Roma, cada nação que era dominada por Roma, tinha direito de continuar servindo ao seu Deus ou aos seus deuses, desde que não faltasse com respeito aos deuses romanos. Em Roma, por exemplo, havia os cultos a entidades gregas como Eleusis, Dionísios, Atis, que se integravam com divindades egípcias como Osíris, Ísis, Serapis, bem como as divindades orientais Mitras e Asclépio, uma divindade de cura. Então havia naquela época uma vasta religiosidade e um vasto número de deuses que eram adorados e idolatrados no mundo cultural de Paulo. Havia divindades da Ásia Menor, sob o domínio do Império em Éfeso, Colossos e Corintos, Corinto, tais como Diana, Artemis e outras, então outras divindades. Essa diversidade religiosa acabou facilitando
a propagação do nome de Jesus, pregado pelos apóstolos. Então, o que num primeiro momento a gente pode enxergar como algo negativo, tantos deuses, tantas religiões, tantas divindades, mas para Paulo, ele conseguiu entender que aquilo ali era um prato cheio para se pregar o Evangelho de Cristo. Então, a realidade atual das diversidades culturais e religiosas pode abrir caminhos para que, de maneira inteligente, evangelizemos o mundo, nos termos do apóstolo Paulo, como, por exemplo, no Areópago de Atenas. Então, lá tem aquela situação que ele vê um monte de deuses, imagens, e tem lá um altar ao Deus desconhecido. E ele aproveita, então, esta oportunidade para dar nome àquele Deus desconhecido. Então, veja que ele aproveitava de maneira inteligente todas as oportunidades. Número 3, a influência da filosofia grega, que nós acabamos de passar um pouco por cima. Nesse mundo religioso havia influência filosófica grega. Então, a Grécia ainda continuava sendo o berço cultural daquele mundo. Pode-se dizer que Roma era o berço do poder, da força, da guerra, e a Grécia era o centro cultural filosófico até então. Essencialmente, o Império Romano era politeísta, havia muitos deuses, e Paulo referiu-se a isso em 1 Coríntios 8:5. A influência filosófica grega, especialmente o gnosticismo, era muito forte e acabou influenciando o pensamento de muitos cristãos daqueles dias gnósticos, Os líderes da igreja daquela época tiveram de refutar com veemência as teorias do gnosticismo, cujos adeptos queriam misturá-las com a doutrina pura de Cristo. Naturalmente, pelo fato de ter vivido naquele mundo, Paulo teve de fortalecer a doutrina cristã sobre Deus, sobre fé, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre graça, sobre salvação. Então, tudo isso daí, Paulo teve que estudar e passar isso para a igreja. Então, o apóstolo, indiscutivelmente, se tornou o grande defensor do Evangelho de Cristo. Nós vamos ver que ele, de perseguidor, ele passa a ser perseguido, porque mudou de lado, passou a ser um defensor da fé cristã. Então, como proclamadores do Evangelho, devemos pensar em estratégias a fim de que nossos jovens e adolescentes, bem como a maturidade cristã, possam expressar as razões da fé com mansidão e temor diante dos não crentes. E ele coloca essa referência aí de 1 Pedro, capítulo 3, o versículo 15, que ora vamos ler na Bíblia de Estudo Pentecostal. 1 Pedro 3:15, ele diz: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, eu e você, nós precisamos aprender a responder com mansidão e temor a razão da esperança que há em nós. Ou seja, nós precisamos saber por que nós cremos, em quem nós cremos, para onde estamos indo e qual a razão da nossa fé. Tudo isso nós precisamos fazer com mansidão e temor. E isso nada melhor do que frequentar a escola bíblica dominical, frequentar culto de ensino,
ouvir boas palavras, boas mensagens bíblicas, né? E, se possível, até fazer um curso teológico. Isso fortalece e muito o nosso conhecimento e a nossa fé em Deus. Então, resumindo esse tópico 2, o grego koiné era a principal língua do tempo do apóstolo Paulo. E como mola propulsora, né, da cultura grega, né, esse grego koiné contribuiu, né, para a propagação da mensagem escrita do Evangelho. Então, essa língua era uma língua falada em todas as partes, lida também, portanto, o Evangelho alcançou grandes partes territoriais daquele mundo. Vamos ao tópico número 3, o mundo religioso de Paulo. Primeiro, Paulo se identifica como judeu, como de fato ele era. Atos 22 e 3, Paulo declara a sua fé, a sua defesa em Jerusalém. Vamos dar uma olhada em Atos 22. Vamos ler na Bíblia de Estudo Pentecostal, Atos 22 e o versículo número 3. Quanto a mim, diz Paulo, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Então veja que ele era judeu, né? E ele estava fazendo a sua defesa ali diante dos seus acusadores. Então, diante dos judeus que se opunham à sua mensagem, tratando-o como traidor da fé judaica. Tá? Ele diz, eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia. Ele falava em hebraico para aquela plateia, né? Havia muita gente ali, quando todos esperavam que ele falasse apenas em grego, o grego koiné, que nós vimos no tópico anterior. Seu pai era fariseu zeloso e influente na sinagoga em Tarso, e o criou para ser também um fariseu, tanto quanto ele mesmo. Então, o pai de Paulo era fariseu e ele estudou também foi criado para ser também um fariseu, que era uma ala mais radical, né, da defesa da Torá. Número 2, Paulo foi criado dentro da fé judaica. A circuncisão foi uma lei obedecida pelos pais de Paulo, que o circuncidaram aos 8 dias de nascido, conforme determinava a lei. Filipenses 3 e 5 ele fala isso. Uma vez, vamos ver Filipenses 3 e 5? Só assim você já vai gravando as referências. Filipenses 3 e 5, quando você chegar para a sua aula, você já chega com as referências já decoradas, né? Vai falar, assistiu a videoaula do professor Álvaro Bruno, já sei as referências até de cor. Filipenses 3 e 5, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, segundo a lei, fui fariseu. E ele acrescenta, segundo o zelo, perseguidor da igreja. Tá? Então ele foi perseguidor, mas se converteu a Jesus de Nazaré e agora por isso ele estava sendo acusado. Uma vez que os judeus valorizavam muito as genealogias, o apóstolo se declarou da tribo de Benjamim. Dentro da fé judaica, Paulo se tornou um defensor ardoroso da Torá. A Torá, aqueles 5 primeiros livros, né, da Bíblia, escritos por Moisés, e obedecia a todas as regras e leis requeridas, especialmente pelos fariseus,
que eram aquelas interpretações feitas a partir da Torá que as pessoas deveriam praticar no seu dia a dia. Ele era um religioso extremamente zeloso, no sentido de cumprir piamente a lei de Moisés. Ele fala isso em Gálatas, capítulo 1, e o versículo 14, quando ele diz assim: e na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Então, tudo que a lei determinada, toda a interpretação, ele cumpria à risca, sem falhar em nada. Então, o apóstolo deu testemunho de que havia sido instruído no conhecimento da Torá, desde a sua meninice aos pés do rabino Gamaliel, pois conhecia tudo de ritos, leis e regras que regiam o santuário e que regia toda a nação de Israel. Então ele aprendeu lendo e aprendeu ouvindo o rabino Gamaliel. Então ele conhecia todos os rituais, todas as leis, todas as regras. Então ele era um especialista na Torá, ele era um mestre também, né? Estava sendo preparado, talvez até para assumir o lugar do rabino Gamaliel. Tá? Número 3, o mundo. Então nós vimos aí Paulo se identificando como judeu, apesar de ter a cidadania romana também, criado dentro da fé judaica, estudando aos pés de Gamaliel. E número 3, o mundo, palco da mensagem de Paulo ao povo gentílico. Gentio é todo aquele que não era judeu, ou seja, todos os povos eram chamados gentios. Então, o mundo missionário dos apóstolos de Jesus restringia-se, numa visão inicialmente limitada, apenas ao povo judeu. Está lá em Atos 11 e o versículo 19, que nós vamos ler agora. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, que era o primeiro mártir, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Então eles se restringiram a pregar somente ao povo judeu. Quando o Senhor convocou Paulo, o chamou pelas características de que precisava para disseminar o evangelho no mundo gentílico. Então Paulo foi chamado, se converteu e ganhou um ministério para ir ao povo gentil, ou seja, todos os povos da terra que não era judeu. As culturas romana e grega que Paulo adquiriu davam-lhe condições de peregrinar pelo mundo gentílico. Ou seja, ele tinha cidadania, ele tinha passaporte internacional, ele podia circular pelo mundo inteiro daquela época, porque ele tinha cidadania romana e grega. Ele conhecia a cultura romana e grega, conhecia a língua. Então, ele plantou igrejas na Galácia, Acaia e Ásia Menor, todo aquele mundo, O apóstolo não se importava com status social, com posição, pois tinha bagagem cultural para entrar nos palácios, falar com reis e rainhas, nos sinédrios judeus, onde estavam os especialistas da Torá, nas praças do Areópago em Atenas, porque ele sabia filosofia, ele podia discutir filosofia e oratória com todos que se reuniam naquela praça, ele estava habilitado para isso. Portanto, então, o mundo dos gentios foi o palco que o Espírito Santo montou para que Paulo pregasse o nome de Jesus e estabelecesse novas igrejas por onde passasse. Então, Paulo era preparado para divulgar o evangelho
nesse mundo que ele estava totalmente preparado. Então, o mundo de hoje é esse mesmo palco que o Espírito Santo preparou para que preguemos o Evangelho com a graça de Deus. Então, assim como o apóstolo Paulo, eu e você também estamos dentro de um contexto mundial, né, das mídias digitais, estamos vivendo uma época favorável para pregar o Evangelho. Nós não devemos perder esta oportunidade. Então, resumindo esse tópico 3, o apóstolo Paulo se identifica como judeu, pois ele foi criado dentro da fé judaica. Vamos na conclusão aqui, então, para finalizarmos, a cultura geral que Paulo adquiriu ao longo da vida, e aqui vai uma dica para você: quanto mais você lê, quanto mais você estudar, quanto mais cultura você adquirir, mais Deus poderá te usar para ir em lugares que outros talvez não consigam chegar, você vai conseguir chegar. Portanto, adquira ao longo da sua vida o máximo possível de cultura. Tá? Aprenda tudo que você puder aprender de bom, isso vai acrescentar na sua vida. E Paulo, então, com essa cultura geral, tornou-se capaz de enfrentar os oponentes do Evangelho com ousadia e ciência. Não apenas com a graça de Deus, mas também com conhecimento. Hoje estamos vivendo uma guerra no campo das ideias. Então, hoje não basta você dizer simplesmente que é e que pronto e acabou. Não, você tem que argumentar, você tem que explicar, você tem que desenvolver raciocínios para destruir raciocínios diabólicos contra a palavra de Deus. Então, diante de reis, governadores, tribunos e autoridades religiosas, o apóstolo era excelente orador e arguto no conhecimento de várias ciências. Então, aprender a falar em público, aprender a desenvolver raciocínios baseados na ciência. Paulo tinha uma personalidade forte e dinâmica, orientada por convicções profundas. Isso aqui é fundamental, você ter convicções, saber o que você está falando, o que você está fazendo, ter convicções profundas e perseguir seus objetivos com desvelo e grande envolvimento emocional. O mundo do apóstolo foi o que Deus lhe abriu para que comunicasse o Evangelho de Cristo. E com certeza Deus também nos abrirá essa porta desse mundo atual para nós também comunicar o Evangelho de Cristo. Deus te abençoe e te guarde. Espero que essa primeira aula seja muito edificante para você, como tem sido para mim. E até a próxima, se Deus quiser.